E aí pessoal, tudo bem com vocês? Já estavam com saudades? Eu demorei um pouco para postar um novo vídeo, pois eu queria que todos vocês, na medida do possível, conseguissem responder às nossas recuperações paralelas. Algumas pessoas ainda não responderam às nossas recuperações paralelas. Ainda tem tempo. Além disso, como eu disse no último vídeo, a gente já tinha cumprido todos os conteúdos do primeiro trimestre. Eu não queria adiantar muito o conteúdo. Sei que vocês têm muitas atividades que precisam ser feitas para todas as disciplinas que vocês cumprem na escola. E além disso, alguns de vocês ainda têm compromissos externos, como trabalho, estágio ou estudos extras. Não se esqueçam, continuamos com a nossa metodologia de postar um texto, um vídeo e um podcast por semana e a cada 2 semanas realizar uma atividade de avaliação, sempre no sistema. Essa é a nossa 5ª aula e o título da aula de hoje é Cultura Popular, Etnocentrismo e Antropologia. Conceitos e definições. Para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou fazer um resumo básico sobre o tema, e esse conteúdo vai ser complementado pelo texto que já está disponível online, bem como pelo Sociologia, que é o podcast de Sociologia. Quando falamos de cultura, precisamos lembrar que cultura é um conceito que possui muitos significados. Apesar disso, todos eles estão ligados à ideia do compartilhamento de valores entre pessoas de um mesmo lugar. Assim sendo, é a cultura que vai determinar a existência de um conjunto de valores que vai ser compartilhados pelas pessoas que vivem em um determinado lugar. E no final das contas, são esses valores que vão determinar como a sociedade vai funcionar. Dentro da perspectiva da sociologia, a cultura vai ter na linguagem um poderoso instrumento para o compartilhamento e transmissão desses valores, não só para as pessoas, como ao longo do tempo. Porém, a linguagem não se restringe apenas à sua forma escrita. Podemos perceber que as pinturas rupestres e mesmo os hieróglifos são ou fazem parte de um sistema de transmissão de informações baseado em desenhos. Isso já demonstra que os seres humanos, além de compartilharem linguagens comuns, também possuem uma preferência por uma cultura visual, ou no nosso caso, audiovisual. Dessa forma, a sociologia também entende que as imagens são um importante meio de transmissão de informações e que, por isso, fazem tanto sucesso atualmente. Não nos comunicamos apenas por palavras. As imagens também valem, e para entender o desenvolvimento da chamada cultura popular, precisamos entender a importância das imagens, pois muitas vezes as pessoas que transmitiam esse tipo de conhecimento não tinham o dom da escrita ou não sabiam nem ler nem escrever. É importante entender ainda que a cultura vai variar de país para país, embora alguns elementos sejam comuns a todas as sociedades. Veja-se, por exemplo, o ato de cumprimentar. Embora em grande parte dos países o cumprimento padrão seja o aperto de mão, em alguns o cumprimento padrão vai envolver o abraço e até beijos na face. Além disso, embora a maior parte das sociedades tenha basicamente as mesmas regras de vestimenta, em alguns lugares é possível e aceitável que homens usem saia. Esses comportamentos fazem todos parte de uma cultura que nos ajuda a manter uma segurança mínima dentro da sociedade na qual vivemos. Nos comportarmos dentro de um padrão que é admitido pela maioria faz com que consigamos estar integrados com a sociedade e seus padrões. Para a sociologia, apesar dessas diferenças, não existe uma sociedade que tenha costumes ou uma cultura melhor que a outra. Afinal, toda a cultura é importante. E cada cultura deve ser respeitada pelo valor que ela possui. No entanto, nem sempre foi assim. Durante muito tempo, acreditava-se, graças à antropologia, que a cultura europeia era superior às demais culturas do mundo. Graças a isso, a Europa pôde, com o tempo, dominar a maior parte dos territórios do resto do mundo. Chegou-se ao ponto no qual, até mesmo, as pessoas, por não possuírem a cultura europeia, eram consideradas como objetos, e a partir daí surge a ideia da escravidão. A essa ideia de entender que sua própria cultura, no caso a cultura europeia, era superior às demais, dá-se o nome de etnocentrismo. O etnocentrismo tem como ponto de partida a ideia de que a cultura do pesquisador é a mais importante e que, por isso, ela deve servir como referência para a análise das demais culturas. E é a partir
da cultura do pesquisador que as noções de certo e errado passavam a ser elaboradas. Foi apenas graças aos trabalhos de Franz Boas e Bonisław Malinowski que a antropologia pôde superar o etnocentrismo. Em seus estudos, esses autores buscaram desvendar o desenvolvimento das culturas consideradas antes inferiores. E o estudo dessas culturas permitiu, de um lado, tornar a antropologia uma ciência voltada para explicar a cultura dos seres humanos. De outro, permitiu a superação de modelos escravistas. E assim, cada cultura deve ser respeitada por aquilo que ela é, e o modo como ela se desenvolveu e tornou possível o desenvolvimento da sociedade. Afinal, é a partir da cultura que surgem os valores que serão compartilhados por um determinado povo. Não se esqueçam de que, além dessa videoaula, temos também o texto que já foi postado no sistema e conceitos adicionais que serão apresentados no Sociologia, que é o nosso podcast de Sociologia. E essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Até a próxima. E, se possível, fique em casa. Até mais, pessoal.